comemorativas. Os lojistas da cidade que pagam impostos, que geram empregos, ficavam a ver navios sem nenhum movimento em suas lojas. A CDL de Palhoça entende que feiras são muito importantes para a população, porém usando os recursos locais. Por isso, realiza o Bazar Liquida Palhoça, congregando lojas do município e fazendo girar a economia local. Isto garante empregos e a circulação do dinheiro dentro da cidade. Pois é, pessoal, quem acha que CDL é só SPC está muito enganado. A entidade está sempre trabalhando para você, empresário palhocense. Gostou dessa informação? Então acompanhe mais nas nossas mídias sociais, @CDL Palhoça e no nosso site, cdlpalhoça.org.br. Você ouviu Minuto CDL. A rádio que toca Palhoça. Fala, pessoas! Muito boa tarde nesta tarde fria, gelada e molhada, né, Rafael? Gente demais chovendo nessa cidade de Florianópolis. Chove em Palhoça, Biguaçu, São José. Mas nós estamos aqui para dar uma segurada, Rafael Leonel. Seja bem-vindo. Obrigado, Maria Fernanda. Realmente muita chuva, mas hoje a gente vai aquecer um pouquinho essa tarde aí com bastante informação, né? É isso, exatamente isso. Deixa eu falar para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Dá Uma Segurada. E aí é o seguinte, gente, deixa eu contar um pouquinho e falar sobre o meu convidado, Rafael Leonel. Ele que é graduado em Administração de Empresas e com MBA em Gestão Comercial e Inteligência Comercial. Atua no mercado de seguros e benefícios há mais de 15 anos, passando por companhias como Capemisa, Zurich, Sompo e, por último, foi head comercial da Sancor Seguros do Brasil, foi onde eu te conheci. Exato. Exatamente. E em 2021, tu assumiu a diretoria comercial e marketing da Top Med Saúde, passando a viver mais de perto o mundo da saúde digital, né, estando mais por dentro do negócio mesmo. E em 2022, com mais 2 sócios, fundou a empresa Cuidado Familiar, focada em levar acesso à saúde e qualidade para as pessoas e empresas através da telemedicina e inúmeros outros benefícios agregados. Bora conversar sobre tudo isso daí? Bora, estamos aí para isso. Te conheci na Sompo, no finalzinho da Sompo. No finalzinho da Sompo, depois Sancor. Depois Sancor. Sancor, fazendo um trabalho incrível. E aí depois você foi para Top Med. Exatamente. Que foi um baita desafio, né, Rafael? Sem dúvida. Acho que essa virada de chave na minha carreira, assim, construí minha carreira toda voltada na área de seguros diretamente, com relacionamento com corretor de seguros, com assessorias, com as congêneres seguradoras. E em 2021 recebi esse convite da Top Med na época, um desafio importante. Resolvi abraçar e de lá para cá virei um apaixonado além de já ser um apaixonado pelo mercado de seguros, de vida principalmente, benefícios, previdência. A saúde, acho que anda muito junto com isso tudo. Uhum. E a saúde digital, acho que mais ainda, porque a gente consegue proporcionar um acesso à saúde de qualidade a muitas pessoas que não têm condição hoje de estar dentro do mercado de saúde suplementar, que seriam os planos de saúde, a saúde privada de forma geral. Então, acho que isso aumentou um pouquinho o propósito da minha carreira e, por isso, a gente acabou fundando a Cuidado Familiar também. Eu, o Leandro e o Martim, que são meus 2 sócios. Eu não conheço, né? Conhece. O Leandro é o Leandro Poretti, que foi presidente da Sancor na minha época. O Martim, acho que não, que o Martim era mais os bastidores. O Martim era foi gerente de produto nosso lá também. Uhum. Então, trabalhamos juntos na época da Sancor e fundamos a Cuidado Familiar aí em janeiro desse ano, colocando no ar algumas soluções e voltando um pouco para o meu berço, né, que é o mercado de seguros, o corretor de seguros, a gente resolveu trazer para o corretor de seguros esse novo produto, que o corretor de seguros ele não tinha ainda um produto nessa linha para comercializar. Ele tinha os planos de saúde no mercado de saúde suplementar ou a telemedicina que ele vende como assistência do seguro de vida, que a gente sabe plano de saúde, seguro-saúde? E a telemedicina do seguro de vida, que a gente sabe que a utilização é baixa, não é o fim. A telemedicina está ali como uma assistência só, ela não é o meio de contratação. Não é o carro-chefe. Não é o carro-chefe. E a gente resolveu trazer um produto
onde eu tenho a telemedicina como carro-chefe, e isso a gente tem muito forte. Nosso prestador hoje, que atende a cuidado familiar, é, sem dúvida, a referência no mercado nacional em telesaúde e telemedicina, que é a Top Médica, por onde eu passei antes de vir para cuidado familiar, inclusive. E, além disso, agregamos outros benefícios por entender também que só a telemedicina deixa uma lacuna. Então, a gente entrega uma cadeia completa de benefícios, desde atendimento pela telemedicina, por rede credenciada, para aquela pessoa que precisa de um atendimento presencial, assistência PET, check-up médico. Então, assim, nós montamos realmente um pacote de benefícios para entregar para o cliente final aí de uma forma muito bacana. Legal. Então, mas antes de entrarmos, antes da gente falar sobre isso, eu queria entender um pouquinho qual que é o propósito do Rafael Leonel agora com a Cuidado Familiar. Porque antes, você entrava lá e você estava no negócio dos outros, né, Rafa? Assim, Boa. e é diferente quando a gente está... eu estou numa transição de carreira, eu vinha de uma outra corretora, agora eu tenho a minha própria corretora, e é muito diferente a pegada, a batida. Qual que é o propósito, qual que é o grande propósito do Rafael agora com a Cuidado Familiar? Acho que o propósito do Rafael principal e da Cuidado Familiar, eu sempre brinco assim, antes de falar até de propósito, toda empresa nasceu para dar lucro, isso é fato. Todo Por mundo, favor, né? O primeiro que falar que não ela é uma Tá filantropia. mentindo, Ou tá mentindo, não é filantropia, das Não. duas uma. Então, assim, cuidado familiar, só que antes eu sempre brinco que antes de ter lucro, nós temos que ter um propósito. O que a nossa empresa resolve no mercado, como a gente muda a vida das pessoas. E o propósito do Rafael hoje e da Cuidado Familiar é levar acesso à saúde de qualidade à maior quantidade de pessoas possíveis. É tirar as pessoas do atendimento, às vezes, de um pronto atendimento desnecessário no SUS. Tá num SUS lá, ficando 8, Desnecessariamente, 10 horas, exatamente. né? Passando a noite Sendo que naquilo. podia estar numa videochamada aqui com um time de enfermagem, Resolvendo. podendo falar com o médico depois e resolvendo seu problema. A gente tem estatísticas aqui que 91% dos Calma, casos segura essas informações. resolveram. Você Então, tá, assim... Você tá abreviando o meu roteiro, gente, não vale. Mas o propósito é esse, é levar acesso à saúde de qualidade à maior quantidade de pessoas possíveis. E atendimento rápido. Promover qualidade de vida, de saúde, de tudo. Exatamente. É lindo. E é um propósito incrível. Tá há quantos meses a Cuidado Familiar? Cuidado Familiar está desde janeiro, nós estamos 8 meses agora em agosto, a gente faz 8 quase meses nascendo, no mercado. Está essa quase criança. nascendo, mais um mês Já nasce. Tá sentindo as dores As do contrações parto, as todas, contrações? essas contrações de 8 meses de empresa são todas Meu já Deus. sentidas. Cara, a gente tá com 3 meses de corretora. Eu e a Maria Eugênia, a gente tá também... início de gestação, né? Primeiro trimestre. Tá na fase dos enjoos ainda, né? Os enjoos matinais a gente tá. Mas assim, eu gosto muito do propósito da empresa e eu sei que a Cuidado Familiar, tendo você à frente, com toda a tua expertise, com toda a tua experiência, com toda a tua bagagem, que é gigante, eu tenho certeza que vocês vão conseguir cumprir com esse propósito com muito sucesso, tá? Que vocês vão conseguir entregar para muitos brasileiros mais tranquilidade, mais saúde, obrigado. mais qualidade de vida, que eu acho que é super importante. Obrigado, Maria. Eu agradeço muito, assim, esse é o nosso intuito, mas sozinho eu brinco que a gente não faz nada, né? Então, É mais difícil, né? É bem mais difícil. Então, eu também queria aproveitar, já que você deu esse gancho, para agradecer a parceria das assessorias que estão conosco, que estão nos ajudando nesse desafio aí de levar esse produto também para os corretores de seguros, para o mercado de corretores de seguros. Tanto a FBR, que está em Curitiba, o Pacheco e o Rebelato e toda a equipe, a Lotus Assessoria, que está no Rio Grande do Sul, a Valdéria, todo o time lá da Lotus, a Rapgen, que está em Salvador, na Bahia. Salvador. Durvalice, Luciana, Wellington, toda a equipe da Rapgen também. Eles atendem todo o Norte e Nordeste, são a nossa assessoria de Norte e Nordeste. E um pedaço do Centro-Oeste também. E a PR7 lá, a Renata e a Patrícia, que estão em São Paulo conosco também. Atendem corretor de São Paulo, Rio, Espírito Santo. E já fazer o convite, aproveitar já fazer o convite para os corretores de seguro que querem conhecer um pouco mais, acessar nosso site, depois a gente vai reforçar isso. Qual que é o Insta da Cuidado Familiar? É o @cuidado.familiar. @cuidado.familiar. Lá tem todas as informações, assim, para se cadastrar, como que eu faço para distribuir, a gente está à disposição, que a gente quer realmente, eu sempre falo muito, quanto mais corretor falando da mesma coisa, falando do mesmo negócio, você vai criando cultura e as pessoas vão se habituando a comprar aquele produto. Então, É assim, o famoso água mole em pedra dura. Fizemos muito isso com seguro de vida, né? Pô, meu... Não, e a gente gosta. Inclusive, a gente tá no mês agosto com gosto de seguro de vida. O ano passado eu fiz a primeira edição, lembra?
Ano passado fiz a Sim. primeira edição. E esse ano a gente está na segunda edição. E eu já anunciei no meu Insta também que Rafael Leonel está aqui comigo no podcast. E amanhã estaremos no Insta. No Insta. @Maria do Seguro. Quem ainda não me segue, @Maria do Seguro. E lá tem muitas dicas, muitos vídeos. E como o teu propósito, que é levar mais saúde, levar mais qualidade de saúde para as pessoas, o propósito da Maria do Seguro é descomplicar o segurez. Então, essa é a nossa... E precisa, né? Precisa pra caramba. Demais, Pra né? caramba, pra caramba. Olha só, o tema da nossa live é telemedicina. Veio pra ficar? Mas antes de você me responder, a gente vai trazer... Nós trouxemos alguns dados aqui super importantes e que eu acho que a gente precisa falar, né? Então, quando a gente fala em saúde no Brasil, ainda é o calcanhar de Aquiles, ainda é um dodói, apesar de a gente ver que existe um movimento de muitas melhorias, de coisas que estão melhorando, mas ainda a gente tem um chão bem Sem dúvida. vasto, né? Bem extenso aí dúvida. para caminhar. E olha só, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, o SUS, não sei se tu sabia disso, Rafa, ele é o único sistema de saúde pública do mundo que atende mais de 190 milhões de pessoas. Porque Pouquinha gente, né? pra caramba. Pouquinho. E 80% desse número que eu tô te passando depende única e exclusivamente do SUS, tá? Para qualquer atendimento de saúde. Então, assim, a gente tá falando de pessoas que vão para um hospital e que elas ficam assim, ó, 8, 10, 12, 15 horas para ser atendidas. E às vezes sem precisar, né? Às vezes não, na maioria das vezes. 80% dos casos que alguma vão coisa para o poderia ser pronto mais atendimento, ele não precisaria estar ali. Fato. Bom, mediante esse número, o que você tem para me dizer, assim, quando tu escuta que a gente está falando de 190 milhões de pessoas, 80% desse número depende único e exclusivamente do SUS? É o grande calcanhar que a gente tem. Por quê? Por que a maioria desse número depende do SUS? Porque a saúde suplementar ela tem um custo elevado e que não é qualquer pessoa que consegue contratar hoje. Não é qualquer empresa que consegue contratar, não é qualquer pessoa. E quando a gente olha esses números, a gente vê o universo gigantesco que a gente tem pela frente para dar um pouco mais de saúde, um pouco mais de dignidade. Não que o SUS não dê isso, tá, gente? Acho que é muito importante frisar isso, porque o SUS faz um trabalho excepcional na minha visão. E quando ele consegue atender, ele é muito bom, né? Excepcional na minha visão. Assim, nós temos você acabou de falar, nós somos o único país que tem um volume de dias de atendimento de saúde pública. Então, isso tem que ser louvável, tem que ser parabenizado e reconhecido o tempo todo. Só que ele não dá vazão. Infelizmente, ele não consegue dar vazão para isso tudo. Sim. E a telemedicina, quando veio muito forte, impulsionada pelo início da pandemia, ela, de certa forma, ela ajudou muito, ela salvou muitas vidas de pessoas que estavam em locais remotos, que não teriam acesso a médico e que conseguiram ter um acesso à saúde, a se consultar com o médico através da telemedicina e que conseguem até hoje, depois disso. Então, assim, eu acho que a gente tem um universo muito grande de pessoas para impactar com serviços nessa linha que a gente está falando. Serviços que a gente chama de saúde assistencial, que são serviços não têm tanta complexidade como uma internação, como outros serviços que o plano de saúde traz, e é importante frisar também. Um não substitui o outro. O plano de saúde continua sendo extremamente importante e é importante para quem tem condição de contratar, tê-lo. Mas também, para quem não tem, você tem que ter um meio do caminho para que realmente você consiga ajudar a desafogar o SUS e trazer acesso à saúde de qualidade para essas pessoas sem que ela perca atendimento. Então, eu acho que esse é o grande meio do caminho que a gente tem. A gente já notou, por exemplo, no próprio meio público, algumas cidades, e Florianópolis é um exemplo, que foi praticamente, se eu não estou enganado, foi a pioneira na implantação do Alô Saúde Floripa, lá, que é junto com o pessoal da Top Med, que eu tenho que dar os parabéns a todas as pessoas que idealizaram isso, porque desafogou demais e virou case para o resto do Brasil. Então, assim, a própria iniciativa pública já está buscando alternativas nesse sentido, tá? De poder resolver, né? De poder resolver. Mas enquanto a iniciativa privada que somos e estamos, também a gente está buscando entregar para as pessoas esse acesso à saúde com mais qualidade para tirar ela dessa fila, para tirar ela dessas 8 horas. Que às vezes, vamos imaginar um pronto atendimento público, você está lá, você chegou com a gripe, se chegar um cara acidentado, um outro infartando, um outro... Você vai... por prioridade, né? Prioridade, você vai ficando para trás. E aí você vai ficar ali 10 horas sem ter necessidade. Inclusive, eu lembro quando eu fiz
Quando eu fui tirar minha carteira, há pouco tempo atrás, tá, gente? Tirar minha carteira de motorista, tem uma regra que eles dão quando a gente vai fazer aquela aula de primeiros socorros, né? Que diz assim, aquele cara que menos grita é o que está pior. Então, naturalmente, quando tu chega no hospital, você tem aquele que tá dando um barraco para ser atendido. Ele tá muito bem. Tá muito bem. Pode esperar mais um pouquinho. Mas o que tá quieto lá, pelo amor de Deus, pega ele e dá uma olhada que, de repente, ele morre. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Olha só, no Brasil, o número de pessoas com plano de saúde supera 49 milhões. Esse é um dado da ANS, tá? Da Agência Nacional de Saúde Suplementar, dizendo que são mais de 49 milhões e 74 mil pessoas que têm plano de saúde. Mas ainda assim, Rafa, eu escuto muita reclamação, tá? De quem tem plano de saúde, paga muito dinheiro, não consegue, não tem atendimento, demora para também ter acesso a uma consulta com um especialista. Então, quando a gente fala de uma pessoa que não tem plano de saúde, ela chega a levar, às vezes, 6 meses. E às vezes é que tem plano de saúde também espera uns 30, 45. Eu não tô falando nenhuma mentira não, tá, gente? Não, assim, é experiência própria, né? Experiência própria. E assim, é muito engraçado que tu liga lá e eles perguntam, você tem plano de saúde? É assim eu mesmo. tenho Unimed. Então, o médico, o doutor, só vai te atender daqui a 60 dias. Não, mas então eu vou pagar, é R$800 amanhã às 10 horas, encaixe. É isso aí. Cara, dói na alma a gente escutar um negócio Dói desses. na alma. E isso é uma coisa que a gente fica sem ação para saber como que vai resolver isso. Né? A gente Porque... a gente tem a nossa ação e a vontade de quebrar tudo. A gente fica com ódio mortal. Mas você quer dizer, oi? Como assim? Se eu pagar 800, tem. Eu pago plano de saúde, vai ser só daqui a 2 meses? Morre antes, né? E isso é uma coisa que, assim, eu sempre falo muito, observo muito esse mercado e isso vem aumentando, tá? Eu converso com gente de todas as regiões aí, não é uma particularidade só nossa aqui em Floripa ou no Sul ou onde quer que seja, é uma particularidade do Brasil. Você ligou, falou que é plano de saúde, o atendimento é 30, 60 dias, porque parece que eles têm uma cota, os médicos têm uma cota que atendem pelo plano e atendem particular, porque assim, ele vai receber pelo plano num prazo superior, então tudo isso impacta, tá? E eu, sinceramente, assim, não sei onde isso vai parar. Tá? Tem muita coisa boa acontecendo aí, teoricamente boa. Tem até uma discussão, algumas discussões interessantes no LinkedIn sobre esse tema, dessas mudanças que estão vindo na saúde privada, que está favorecendo tudo, só que essa conta vai chegar para alguém. Tudo que é mudança que está vindo, isso vai encarecer, e essa conta vai chegar para alguém. E eu acho que vai. Infelizmente, é uma notícia triste que eu acho que vai. Gente. Eu acho que vai chegar para todos nós, na verdade. Mas é uma dificuldade que se tem, e com isso, essa dificuldade principalmente, vem crescendo o número de planos assistenciais, que aí você não tem uma consulta gratuita, vamos dizer assim, com uma coparticipação muito pequena, como você tem no plano de saúde, talvez, mas você vai ter desconto nessa consulta. Então, por exemplo, a cuidado familiar a gente consegue trazer também a que a gente chama de rede credenciada com economia em consultas e exames. O que é isso? É um médico particular que você vai fazer o pagamento da consulta no ato da consulta com ele, só que com desconto, que pode chegar até 65%. Então, começa a se tornar interessante. Você tem uma mensalidade bem mais baixa. Paga só quando for usar. E paga o presencial quando você for usar. E aí você, mas eu não quero ir para o presencial. Cara, você tem telemedicina ilimitado, sem custo adicional dentro do seu plano. Fala então, pra usa gente, quanto quiser, entendeu? O que, assim, para quem está nos assistindo ou para quem está nos ouvindo no Spotify, no Deezer, o que é a telemedicina? Boa. Telemedicina nada mais é do que uma forma de atendimento médico através de tecnologia, com a forma de comunicação através de vídeo. Então, assim, só que ela tem variáveis, né? Ela tem outras formas de acesso. Vou dar um exemplo do modelo cuidado familiar, para exemplificar isso bem claro para as pessoas. Então, assim, Rafael, como é que funciona? Como é que é? Eu vou ligar, vou falar direto com o médico? Não vou? Tem muita essa dúvida. Posso ligar pelo telefone? Não posso? A teleconsulta, ela obrigatoriamente, com o médico, ela tem que ser por vídeo. Ela não pode ser por telefone. Mas eu tenho uma modalidade anterior à teleconsulta, que é a teletriagem, que é por onde o atendimento inicia, que a gente utiliza, a nossa prestadora utiliza o modelo de atenção primária à saúde, nesse pacote que a gente utiliza, que é o quê? Primeiro, sempre o enfermeiro é quem vai te atender. Você vai ser atendido por um enfermeiro, seja por vídeo
ou seja pelo 0800. Então, às vezes, a gente também pensa nesse ponto, porque tem pessoas hoje que ainda não têm um smartphone, não têm traquejo com aplicativo, não gostam, não estão habituados. Eu quero falar com o telefone. Ok, com o enfermeiro você pode falar por telefone. Ele vai fazer seu processo de triagem, dali ele vai entender a sua necessidade. Rafael, mas por que entender minha necessidade? Porque você tem um percentual considerável de atendimentos que o próprio enfermeiro pode resolver o problema. São dúvidas mais simples, orientação de autocuidado, que não precisa passar pelo médico. Agora, não, precisa ir para a teleconsulta médica? Ok, ele vai encaminhar, vai agendar, e aí você vai fazer a sua teleconsulta com o médico da família num primeiro momento. Por que o médico da família? Porque ele é o profissional que entende ali a saúde da família como um todo, que está extremamente apto a atender desde o seu filho ao seu avô. É como se fosse um clínico geral. É um clínico geral com especialização em medicina da família. Então, assim... e para quê? Para se criar vínculo também, para que tenha esse acolhimento, essa humanização. Não é só um clínico geral do pronto atendimento que está atendendo, é alguém que quer entender o seu contexto para também saber como te tratar. E se esse médico da família entende a necessidade de ainda assim ir para um médico especialista, hoje dentro da cuidado familiar a gente tem 11 especialidades disponíveis, posso citar algumas aqui, cardiologia, pediatria, endocrinologia, neurologia, por exemplo, psiquiatria, que são especialidades até mais complicadas de conseguir agenda presencial hoje, a gente consegue entregar isso, e o médico especialista vai fazer a consulta, vai acompanhar. Então, assim, de uma forma bem didática, essa é a telemedicina que a gente entrega hoje. Tem N formas, aí tem outras formas, tem o pronto atendimento virtual, que a pessoa vai ligar, vai falar direto com o médico, mas vai esperar um pouco mais para falar, por exemplo, com o enfermeiro. A gente tem um SLA hoje que 80% dos atendimentos acontecem até 1 minuto. Gente, SLA é o prazo que tu espera para ser atendido. Então, vamos lá. Cheguei no hospital, fiquei descomplicando segurança. Isso aí, boa. Muito bem. Você chega lá no hospital, você fica umas 8 horas esperando, né? Até entre triagem... Entre triagem, ser atendido, sair, pelo menos 8 horas. Quando tu liga lá na teleconsulta, você vai ter um número, um 0800, ligou, você vai ser atendido o prazo. Então, quando a gente fala em SLA, o prazo que tu fica esperando para falar com o enfermeiro é de... Até 1 minuto. Até 80% dos casos é atendido em até 1 minuto. O máximo que já chegou. 2 minutos estourando. 2 minutos. Estourando, assim, cara, né? Quando a demanda tá aí, muito alta. Assim. Mas coloca aí, gente, ó, que você ligou, fez o alô, telemedicina, tudo bem? Boa noite. Até você falar com o enfermeiro, deu 3 minutos. Cara, olha assim, a pessoa que já tá estressada, daqui a pouco tá com o filho passando mal, tá com uma febre, uma dor de garganta, alguma coisa, não sabe o que é. Porque a gente tá numa fase, Rafael, que a gente já não sabe mais o que é. Eu não sei se tu tá assim em casa. Sim. Se os guris reclamam alguma coisa, se é o ouvido, uma garganta, já vai dando um nervoso, porque a gente já não sabe mais o que é, né? Sim, pode ser tanta coisa. Hoje pode ser tanta coisa. Pode ser tanta né? coisa. E aí, imagina, tu ligou, em 3 minutos alguém te atendeu, te deu uma atenção te acolheu de ali naquele momento. Né? Exato. Beleza, então a pessoa ficou nesse tempo ali, vamos colocar no pau da viola 3 minutos, muito, porque ele já tá falando que 80% do atendimento é em 1 minuto. E aí depois faz o quê? Falei com o cara, disse assim, o meu guri tá passando mal, e agora? O enfermeiro vai entender, vai aplicar ali o processo de algoritmos clínicos, que é uma ferramenta que eles utilizam junto com a com uma entrevista, humano. ele vai dizer para onde que ele anamnese, vai jogar. E vai te direcionar. Porque também, às vezes pode ter caso ali que a teleconsulta não vai ajudar. Por exemplo, você está tendo um princípio de infarto. Não vai adiantar você ir para a teleconsulta. Você ficar esperando para fazer a teleconsulta vai te agravar. Então, o enfermeiro vai te orientar a procurar um atendimento presencial, por exemplo. Tá. Urgente, inclusive. Uhum. Ele consegue acionar uma ambulância mais rápido do que nós, réis mortais? Não, porque não é integrado. Ele vai te informar e você vai acionar. Mas ele vai dizer, liga no número X, nos números básicos os números básicos, né? Que é SAMU, 193, 193, 192, né? Bombeiro, SAMU, essas coisas, ele consegue te ajudar, tá? Mas daí depois entra aí vai pra esteira normal. Exato. Né? 193 aí vai esperar se vai vir um atendimento. Isso. Mas beleza, não é um infarto e o enfermeiro, ele entende, através daquela entrevista, daquele bate-papo breve, né? Que também não é uma coisa que fica horas.
ele diz assim, não, ok, agora você vai falar com um médico. Isso aí. Daí desliga o telefone, liga de novo? O que ele vai fazer? Ele vai, antes de desligar, ele vai agendar a sua teleconsulta, vai te falar quem é o médico que vai te atender, o horário da teleconsulta, geralmente para 20, 40 minutos, depois estourando, porque os horários são de 20 em 20, as agendas. E aí é outro ponto que é importante. Por que de 20 em 20? Porque diferente de um pronto atendimento virtual aí, que o médico talvez ganhe por consulta realizada ou nada, ou quanto mais atender melhor para o médico em si, na plataforma, os médicos que atendem com o nosso prestador têm agenda fixa na plataforma. Então, assim, você tem agenda 24/7 o tempo todo e você sabe quem é que está ali. Não é o modelo que a gente chama que cada hora vai cair um médico. Não, a gente sabe quem é a agenda ali. Sabe o médico que está ali. Então, ele vai receber as informações no e-mail. 5 minutos antes da consulta, ele recebe um lembrete no e-mail e por SMS. E no momento da consulta, então se agendou agora para as 17h20, por exemplo, ele vai receber um SMS e o e-mail com o link. O link da teleconsulta ele só recebe no horário que o médico abre o consultório virtual. Para não deixar ele ali esperando numa tela preta, agoniado. Então, na hora que o médico abre o consultório virtual, no horário da consulta, ele recebe o link e acessa. Quem tem o aplicativo instalado, no momento da teleconsulta, vibra um pop-up e ele pode atender pelo aplicativo. Ah, legal. Mas a gente dá a grande maioria acaba indo por um e-mail, por quê? Porque a gente traz essa possibilidade de quem não tem o hábito ali de estar com o smartphone o tempo todo, de baixar o aplicativo, ele também poder utilizar a plataforma. Ele não é obrigado a ter o aplicativo para usar o serviço. Entendi. Ou seja, ele pode ter acesso a essa consulta por um link no e-mail dele, né? Isso. E ele pode ter acesso pelo aplicativo que ele vai baixar. A gente está falando da Cuidado Familiar, tá, gente? Muda Exato, de empresa para empresa. Tem empresa que não é assim. Exato. Então, a gente está dando um exemplo Tem aqui. empresa que é só aplicativo, tem empresa que é só e-mail. Agora, uma coisa que todo mundo tem que tomar muito cuidado, assim, a tecnologia que a empresa usa para isso, tá? A prestadora nossa da Cuidado Familiar usa uma tecnologia própria dela. Então, assim, não é telemedicina por WhatsApp de vídeo, por Google Meeting, por nada disso. Então, tem uma blindagem, uma segurança da informação muito grande que é importante também levar em conta no momento que está contratando, tá, gente? Sim. Eu brinco que nome, RG e CPF já são dados sensíveis. Imagina informações médicas, né? Então, tem que se tomar um cuidado muito grande com tudo isso. Claro. Bom, então a gente falou que um cara tá lá para ser atendido no SUS, levou 8 horas para ser atendido, a gente está aqui em 23 minutos, mais ou menos. Até agora. 3 minutos falando com o enfermeiro, fez a agenda, botou esse cara lá, ele fez a consulta com o médico e o médico consegue prescrever medicamento, manda a receita para ele? Ótima pergunta. Isso aí é uma dúvida de todas. Assim, é uma consulta normal, tá, gente? É uma consulta como qualquer consulta presencial. Então, assim, finalizou a consulta, o médico vai... Mas quando tu fala uma consulta normal, por exemplo, assim, eu tenho algumas pessoas, assim, às vezes as pessoas de mais idade, elas dizem assim, ó, fui no médico, ele nem tocou em mim. Melhor é boa. Eu tô gostando, tá vendo? Eu dou o gancho, ela tá só dando gancho pra eu falar as coisas boas da consulta. Mas nem tocou em mim, como que ele vai saber, né? O que eu tenho? Não, o médico ele é um especialista nisso, então assim, ele tem todo o processo de formação por meio da entrevista, por meio da conversa que você tem, está te vendo, você vai relatar o que você está sentindo, ele consegue ter o diagnóstico normalmente. Então isso aí é esse primeiro mito de ele não tocou em mim, eu vou deixar uma reflexão. Quantas vezes você entrou num pronto atendimento, seja de plano de saúde ou da saúde privada, e o médico da mesa dele estava sentado, lá ele ficou, não te examinou, não te fez nada, com 5 minutos você saiu com uma receita. Inúmeras vezes. Aqui eu posso te garantir que você não vai ficar só 5 minutos com o médico, não. Tá? As consultas são consultas realmente, o tempo médio de atendimento gira em torno de 12 a 15 minutos por consulta realizada. Mas se ele tiver que pedir para, por exemplo, medir a temperatura... Ele pode solicitar, pega o termômetro, pede o próprio paciente ou alguém que esteja perto que possa auxiliar, põe e fala para ele. Entendi. Isso é bem tranquilo. E assim, se o médico entender que ele ali não está conseguindo resolver, o próprio médico vai te orientar a procurar um atendimento presencial. Vai para o hospital, corre. Exatamente. Então, assim, e aí voltando à prescrição. Então, ele vai fazer a consulta, vai fazer tudo. O usuário vai receber por SMS o link da prescrição, onde ele vai clicar, vai abrir, ele pode comprar em qualquer farmácia hoje, tanto com QR Code, ou baixar o PDF da receita ali, chegar na farmácia, mandar por WhatsApp, por e-mail, cada farmácia tem uma... Mas a grande maioria já leu o QR Code, inclusive, então ele não precisa nem baixar a receita, ele já está ali, tanto receita, solicitação de exames, atestado,
médico para ausência em caso você está impossibilitado. Então, assim, se o médico vai te avaliar, vai fazer uma consulta e vai emitir os documentos que ele julga necessários naquele momento. Se precisar de atestado? Ele também dá. Por exemplo, está com a suspeita de Covid, aí ele te pediu o exame de Covid, o teste que você fez deu positivo. Ele já vai te dar o atestado de afastamento. Eu não preciso ir lá no postinho. Não precisa ir no postinho, não precisa ir em lugar nenhum. De forma alguma. De forma alguma. Entendi. Olha só. Houveram várias denúncias. Não, gente, Kleber aqui já está dizendo que são 17 horas e 30 minutos. Eu ia fazer uma pergunta bem cabeluda agora, mas segura para o próximo bloco. Vamos então para o intervalo. Não saiam daí. Agora na PH, Minuto CDL. CAM. É costumeiro ouvirmos reclamações de pessoas sobre a demora de processos que correm perante o Poder Judiciário. Porém, o que muitos não sabem é que há uma alternativa para quem não quer esperar por um julgamento: as câmaras privadas de resolução de conflitos. No prédio institucional da CDL encontra-se a sede da Câmara de Arbitragem e Mediação de Palhoça, onde você pode resolver o seu processo por meio da conciliação, mediação ou arbitragem. Uma ferramenta moderna que dispõe de diversas vantagens para você ou sua empresa, como a celeridade, a segurança jurídica, é menos oneroso para as partes, é sigiloso e faz a preservação das relações. Ótimo para você que precisa entrar com uma ação judicial, mas não quer ter desgaste emocional e financeiro por conta da morosidade do judiciário. Quer mais informações? Acesse o site campalhoça.com.br. Lá você tem essas e muitas outras informações. Você ouviu Minuto CDL. Essa é para você que tem bar, lanchonete, restaurante, padaria, buffet de festas e quer trabalhar com os salgadinhos do Toras. Entre em contato pelo WhatsApp 991 60 1029. Temos todos os tipos, sabores e tamanhos de salgadinhos. Entre em contato e conheça a estrutura que oferecemos para você ser nosso cliente VIP. Toras Salgadinhos, em anexo ao restaurante Toras, na Avenida Bom Jesus de Nazaré, no Aririú, Palhoça. A rádio que toca Palhoça. Voltamos! Não voltamos. Agora voltamos, gente! E hoje, dá uma segurada, recebe Rafael Leonel. Ele que é sócio da empresa Cuidado Familiar e que tem como propósito levar mais qualidade de saúde, mais qualidade de vida para você, brasileiro que está nos assistindo, que às vezes passa 8 horas na fila do SUS e que às vezes tem um plano de saúde e ainda leva 6 meses para conseguir a consulta com um especialista e paga muito dinheiro. Então a gente está falando sobre o que é telemedicina, como que funciona. Se você não assistiu, agora a gente volta falando mais um pouquinho sobre isso. E sobre voltar na consulta e eu poder falar com o mesmo médico. Porque tem isso, tá, Rafa? Vamos lá. Eu fui lá no hospital e se eu conseguir me organizar, eu consigo agendar a consulta com esse mesmo médico. E na telemedicina? Eu vou pegar um outro médico e, senhor, vou ter que explicar tudo de novo, qual era o problema, o que aconteceu, voltar toda a minha vida, ou eu consigo falar com o mesmo médico? Excelente pergunta, tá? Vou falar de novo da telemedicina Cuidado Familiar, que é algo que a gente pratica hoje, tá? Você tem a possibilidade, o primeiro atendimento você não vai conseguir escolher o médico, até porque você não sabe. Então, fui atendido, por exemplo, pela doutora Maria Fernanda. A doutora Maria Fernanda me pediu uma série de exames, fez a consulta e tal, entendeu que eu preciso fazer alguns exames. Eu vou sair, vou fazer esses exames. Quando esses exames estiverem prontos, eu vou ligar de novo no time de enfermagem, eles vão me atender, fazer a triagem, eu vou explicar que eu estou ligando, porque eu fiz os exames, preciso voltar. A equipe de enfermagem vai tentar resolver o seu problema o mais rápido possível. Então, assim, ele vai ver o primeiro médico que estiver disponível para te atender daqui a 20 minutos, se for o caso. Mas eu sou daquelas pacientes chatas, eu quero falar de novo com a doutora Maria Fernanda. Exatamente. Mas, por exemplo, assim, só para deixar claro também, não tem problema nenhum
falar com outro médico, porque o prontuário clínico dos pacientes é unificado. Tá. Então, se seja a doutora Maria Fernanda, o doutor João, o doutor Joaquim, a doutora Maria, qualquer um deles vai ter acesso às suas informações e vai saber o seu histórico. Mas, se você quer falar de novo com o mesmo médico, com o médico que pediu os seus exames, você vai solicitar isso para a equipe de enfermagem no momento ali da triagem. E eles vão verificar a disponibilidade de agenda, se o médico realmente está atendendo, se tem agenda. Se não tem, tendo agenda, ele está atendendo, eles vão te agendar para ele. A diferença é que pode, em vez de ser daqui 20 minutos, pode ser daqui 2 dias, 3 dias, depende da disponibilidade ali de como está a agenda desse médico na escala. Mas é possível, sim, voltar no mesmo médico, até para crescer e criar esse vínculo que a gente tanto prega do médico da família, da medicina da família, dele poder... Eu falo porque, assim, eu tenho já, como eu sou sócio da empresa, se eu não usar, eu estou morto, né? Eu brinco sempre isso, eu já uso telemedicina há algum tempo, e hoje eu brinco que eu tenho a minha médica da família, vamos dizer assim, que é quando eu aciono, eu já sei mais ou menos o dia que atende, quem atende, e procuro sempre falar com ela, porque já conhece, já sabe o histórico, já pergunta como é que eu estou da última consulta que eu fiz. Então, assim, isso é muito bacana. Assim, esse Cria um vínculo, histórico, cria um histórico, vínculo, cria né? vínculo. E o usuário, assim, isso é muito importante falar. Porque às vezes você fica com aquela sensação de que é digital, está longe. Não, gente. O atendimento digital, às vezes, ele é mais humanizado e mais acolhedor do que o presencial, em muitas situações. Tu trouxe alguns dados pra gente aqui, né? Conta pra nós aí. Porque nós preparamos o podcast e eu acho que é bem importante. Eu não gosto da coisa muito técnica, tá, Rafa? Assim, sim. Eu falo também muito não. sobre isso porque... Eu sou comercial. Eu acho que quando tu fica muito técnico, pode parecer que a gente tá tentando enrolar. E eu já não curto. Mas eu sei que você trouxe uns dados aí. E tu tem feedbacks também sobre o uso da telemedicina, né? Sim. No nosso Instagram, lá no @cuidado.familiar, a gente tem postado frequentemente depoimentos de usuários, de clientes nossos. Vou entrar aqui. Falando sobre a telemedicina, sobre como foi o atendimento, sobre o serviço. Então, é bem legal. Assim, a gente tem tido muito feedback positivo. Tá bom. Acho que assim, dados importantes são dados aí da Saúde Digital Brasil, que é uma associação das empresas de saúde digital no Brasil, que trouxeram alguns pontos importantes. Você perguntou no início, o tema da live é a telemedicina veio para ficar, Veio para né? ficar. Eu vou te fazer essa pergunta daqui a pouco. Então, Daqui a pouco eu pergunto. você se imagina sem Netflix, sem Amazon, tipo assim, voltando a ter que ir lá na locadora, alugar a fita de novo, essas coisas? Você já se viu fazendo isso alguma vez? Eu confesso que eu tenho um pouquinho de saudade. Não, saudade, ok. Era todo Todo final de semana tinha um ritual. Tinha todo um ritual. Era legal. Diferente. Era legal. Mas você se imagina fazendo isso hoje de novo? Cara, o mundo acho que não. abolindo tudo isso? Todo mundo voltando a fazer isso? Não. É o processo da telemedicina. Você pensa o seguinte, tá, gente? Durante esse processo, vamos imaginar regiões remotas, lá no meio da Amazônia, sabe? Em regiões que a pessoa não tinha acesso. Demorava 3, 4 horas de barco, um dia, às vezes, de barco, para conseguir ir numa consulta médica que era a cada tantos meses. Essa pessoa hoje tem acesso. Porque a internet hoje está em tudo que é lugar. Provavelmente tem internet e um celular, né? Um smartphone. Internet e smartphone hoje está em tudo que é lugar no Brasil. E com a vinda do 5G, isso vai aumentar ainda mais. Então, assim, vai capilarizar ainda mais isso. Mas você pensa que essa pessoa, durante a pandemia, ela conseguiu usar a telemedicina, ela conseguiu ter um acompanhamento médico que ela não tinha antes, no presencial somente. Então, isso é um avanço, e aí é uma opinião do Rafael, pessoa física particular. Tá. A telemedicina veio para ficar e não tem volta mais. Você já respondeu a minha pergunta. Então... O tema da live. É isso mesmo. Gente, o tema do podcast era telemedicina veio para ficar, e ele já respondeu, eu nem perguntei. Que bom. Tá vendo? Que bom. Coisa boa, né? Mas assim, eu acho que a parte boa da telemedicina, Rafael, é justamente aquilo que a gente comentou no primeiro bloco, né? A telemedicina, ela vai dar uma desafogada. Sem dúvida. SUS, gigantesca. Entende? Então, assim, até porque tem uma coisa, tem muitas pessoas, às vezes, aquela senhorinha, aquele senhorzinho tá sozinho em casa, e ele tá sozinho, e ele tá carente, e ele quer um pouquinho de atenção. Então, às vezes, ele vai num hospital, às vezes ele caça alguma dor, ele caça alguma coisa para ser atendido. Então, quando ele liga lá, que ele fala com o médico dá uma atenção para ele, que o médico também dá aquele carinho para ele, ele não vai até o SUS, por exemplo. Sem dúvida. Né? Você tem uma ideia, só em janeiro de 2022, que são dados da Saúde Digital Brasil, foram realizados 1,4 milhões, mais de 1,4 milhões de atendimento em telemedicina. Isso é teleconsulta. Teleconsulta. Isso é 3 vezes maior
do que 2020, por exemplo, que era uma média de 400 mil mês. Então, se você pegar só janeiro desse ano, foi 3 vezes maior do que a média passada já. Tá. E dos atendimentos realizados aí desde a pandemia, quando regulamentou oficialmente pela pandemia, até aqui, mais de 16,4 milhões de atendimentos. Então, assim, é muita gente que foi atendida pela telemedicina, que teve seu processo de atendimento. 80% desses atendimentos, e aí é uma pergunta que eu escuto muito, mas quem usa telemedicina é só o jovem. Mentira, tá, gente? Não tem essa... 80% dos atendimentos na faixa etária de 16 a 65, ou seja, faixa etária produtiva ali também que está todo mundo utilizando. É isso não aí. tem... É isso aí. E 97% hoje desses usuários preferem a videoconferência para o contato com o médico do que ter ir presencialmente ou ter outra forma de contato. Então, Tu assim, acha que esse último indicador aí, esse último número que tu me passou agora, ele se deve que as pessoas ainda estão com medo de ir até um hospital? eu acho que uma parte talvez sim, que tem gente que ainda tem medo de ir para o presencial, mas eu acho que uma grande parte desse número já é a pessoa vendo os benefícios, porque assim, quando você começa a usar frequentemente a telemedicina e deixa de ir para um presencial, para um atendimento, pronto atendimento, ou seja, que você faria antes, você começa a notar os benefícios. Primeiro, eu não tenho custo de deslocamento. Uhum. Segundo, eu faço de onde eu quiser e onde eu tiver. Eu não preciso me sentir mal viajando. Eu não preciso parar a minha viagem, ir num posto de alimento. Eu vou no hotel, faço a consulta e vejo o que eu tenho. Estou no trabalho, estou me indisposto, não estou legal. Pede licença, vai para uma salinha e faz a consulta. Ou seja, você faz de onde você quiser. A comodidade que isso te dá é muito grande. Outro ponto que é importante, eu não estou exposto a outros riscos. Que às vezes eu vou para um pronto atendimento com a gripe e saio de lá com outra coisa. Uhum. Por quê? Porque eu estou ali exposto, um ambiente que está exposto a isso. Então, se você começa a usar isso, e quem começou a usar, a pessoa não volta atrás mais de falar assim, eu não quero mais, eu vou para o presencial de novo. É uma visão muito minha, tá? Da percepção que eu tenho dos nossos clientes, para você ter uma ideia. Repete para mim esse último dado que você falou. Da faixa etária? Não, A preferência, 97%, ou a quantidade de atendimentos? Não, o terceiro dado, o último que tu passou agora. O último que foi agora, 97% dessas pessoas que utilizaram nessa faixa etária de 16 a 65 anos prefere a videoconferência para contato com o médico, que é a telemedicina. Eu percebo que as pessoas, elas, vamos colocar assim, elas pegaram uma confiança muito rápida na telemedicina. Sim. Tu acha que essa confiança se deve a quê? Acho que principalmente ao atendimento médico de qualidade. A forma que os médicos também se adaptaram e entenderam a necessidade de atender dessa forma e atender bem. Você tem feedback dos médicos em relação a esse novo modelo de atendimento? Os que eu converso, são poucos, eu acabo não tendo tanto contato direto com os médicos, mas todos que eu converso, o feedback é sensacional. Porque para o médico também é bom, né? Claro. Para ele também é um fator relevante de atendimento. Então, assim, o feedback tanto da parte médica... E eu sempre falo muito o seguinte, tá? Se não fosse algo bom para os médicos também, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, não tinha soltado uma resolução agora em maio, liberando o atendimento, e colocando as diretrizes corretas, padronizando, tem que ser assim, né? tem que ser assado. Exatamente. Claro. Então, assim, sem dúvida é algo... Pra você ter uma ideia, desses atendimentos que a gente fala muito de consulta, o que é, né? Mas foi tanto, mas foi o quê? 57% consultas avulsas de pronto atendimento. Ou seja, essas consultas que essa galera ia estar toda lá num pronto atendimento. Atulhando. Enchendo, pegando fila. Conseguiu fazer pela telemedicina. Tá. 21% primeiras consultas com especialistas. Ou seja, passou pelo clínico lá, foi para uma consulta médica com um especialista sem precisar ir para presencial, sem precisar sair de casa. Tá bom. Então, assim, são dados relevantes e que vão crescendo a cada vez mais no mercado. E ainda 17% consultas de retorno com especialista. Ou seja, você foi lá, fez a sua consulta, ele te passou lá uma medicação X que você precisa tomar e precisa acompanhar. Daqui tanto tempo você vai voltar. Em vez de você se deslocar em presencial, você voltou na telemedicina. Mas deixa eu te perguntar um negócio. A telemedicina ela é mais urgência e emergência. Ela não é para um tratamento, por exemplo. Por exemplo, tu comentou do especialista psiquiatria. Psiquiatria, acho que tu comentou? Sim, tem psiquiatria. também. Ele não vai ter sessões com esse psiquiatra, né? Ele vai lá, ele faz uma consulta, detectou alguma coisa,
Depois ele encaminha para este médico? Então, boa. Vamos lá. Ele fez o clínico geral, jogou ele para o psiquiatra, tá? Entendeu o que precisa. O psiquiatra vai fazer a primeira análise, vai entender, fazer a consulta com ele. E nessa consulta, ele pode já ter um diagnóstico ou não. Se ele já tiver um diagnóstico, tiver um tratamento, ele vai passar lá a medicação que você precisa tomar e vai querer te ver daqui a um tempo. Tá bom. Então, o próprio psiquiatra já vai te falar, preciso te ver em tanto tempo. Ou cardiologista, que seja, um especialista que for. E aí você já vai poder ligar para o time de enfermagem e já agendar essa consulta de retorno com ele. Então, assim, é um primeiro acompanhamento, sim. Não é um tratamento para a vida inteira, porque ele não vai poder ficar ali com a telemedicina sendo acompanhado a vida inteira. Em alguns momentos, ele vai ter que ter uma intervenção presencial, principalmente dependendo do que for o quadro. Mas é, sim, um primeiro acompanhamento ali para resolver aquele problema inicial ali. Entendi. Quando a gente fala em cuidado familiar... E quando a gente fala na telemedicina, o cara foi lá, fez uma teleconsulta, identificou um problema, recebeu a prescrição de remédio. E aí a gente tem uma outra dor do brasileiro, que é quando ele chega lá na farmácia e chega a conta da farmácia. Que dependendo do medicamento e dependendo do exame, dói na alma e no bolso. Dói bem. Com força. Conta pra mim diferencial do cuidado familiar neste momento, assim. Bacana. Tem alguns, né? Mas vamos lá. Como eu falei no início, a gente buscou fechar uma cadeia que auxilie o nosso cliente em várias frentes. Então, primeiro, a telemedicina, ok, todo mundo está ciente. Veio a prescrição médica, você precisa ir na farmácia. Tá bom. A nossa plataforma também oferece o desconto em medicamento em mais de 30 mil farmácias cadastradas no Brasil inteiro, onde ele consegue, pelo próprio aplicativo, consultar onde estão essas farmácias, se dirigir até as farmácias. No aplicativo ele tem um cartão virtual que fala para ele ali quem é que dá o desconto e o código identificador que ele tem que mostrar, mais o CPF dele, que ele vai conseguir aplicar o desconto. E ainda assim, Rafael, mas como que eu vou saber quanto tem de desconto? Se ele quiser, ele tem um ícone ali ainda, ele pode chegar na farmácia só e perguntar que a pessoa fala. Mas ele tem um ícone ainda chamado busca de medicamento, que pelo princípio ativo da medicação ele consegue puxar. E aí ele vai ver lá se é genérico, se não é, o que é, de qual laboratório que é, quantos % aquele medicamento dá de desconto naquela farmácia. Porque o percentual de desconto ele é já tabelado dentro do programa de desconto. Ah, já está tabelado, legal. Então, não assim, é tipo, cheguei lá pela minha cara, eu vou dar 10% para Maria Fernanda. Não, você pode, inclusive, se o farmacêutico quiser dar um desconto menor, você pode mostrar. Fala, não, tá aqui, o desconto dentro desse programa é de tanto. É isso. O que a gente fala? Então, assim, você cercou a primeira dor, que é a medicação. Então, ali ele tem como também buscar medicação com desconto. Outro ponto que é interessante também. Fez um pedido de exames. Igual eu brinquei. Fez a consulta, pediu lá uma série de exames de sangue, laboratoriais ou de imagem. Nós temos um outro serviço dentro da nossa rede credenciada, que além de consultas médicas presenciais, a gente oferece também o desconto em exames laboratoriais e de imagem. Então, ele liga na nossa central, preciso fazer o exame tal, tal, tal e tal. Ele vai mandar para lá o pedido de exame, a gente retorna para ele, você pode fazer no laboratório tal, vai custar X, no laboratório Y Legal. Custa Y. Então, a gente também auxilia esse nesse pós. Direciona, né? Direciona, dá um amparo. Sozinha. Ele pode fazer onde ele quiser. Por exemplo, eu tenho a cuidado familiar e tenho um plano de saúde para usar em caso de emergência. Então, assim... O que eu faço, geralmente, eu já fiz algumas vezes? A cuidado familiar me direciona e eu posso fazer o exame tanto pelo plano de saúde ou um exame que o plano talvez não cubra, eu faço pela cuidado familiar com desconto. Entendi. Agora, quem não tem o plano de saúde, depende do SUS, às vezes é o que a gente falou, vai demorar quanto tempo para fazer uma ressonância, por exemplo? Às vezes tu salva a vida. Você salva a vida, literalmente. Salva a vida aí você vai fazer uma ressonância aqui que talvez... Isso é caso verídico, então, assim, cliente já relatou isso para nós, que teve que fazer uma ressonância, era R$1.000, ele conseguiu ela por 700. 30% de desconto. É barato? Um monte de dinheiro, né? Não é barato. Concordo que R$700 não é barato, mas o desconto, se for analisar, já alivia bem pra caramba. E facilita que a pessoa consiga fazer o exame. Então, assim, tem bastante depoimento bacana assim, dos clientes sobre isso. Das vantagens, né? Exato. Cara, então olha só, né? A telemedicina, a gente conversou bastante sobre isso, sobre as facilidades, sobre as vantagens da telemedicina no Brasil. Você sabe me dizer quando começou? Oficialmente ou extraoficialmente? Extraoficialmente. Não, é porque eu sempre brinco muito que assim, a telemedicina
começou efetivamente, foi regulamentada no Brasil a partir da pandemia. Quando estourou a pandemia, saiu a resolução, a lei federal que liberava e a resolução do CFM que liberou a utilização da telemedicina. Mas a gente sabe que isso já era aplicado há muitos e muitos anos atrás, em outros momentos, que também auxiliavam. Mas acho que assim, a grande alavancagem, se assim a gente pode falar, foi durante o período da pandemia. Foi que meio aí que o um brasileiro fórceps, né? A pandemia foi ali, arrancou a telemedicina. Exatamente, Vai nascer agora. E já era um pleito muito grande, principalmente das empresas de telesaúde que já operavam no Brasil muito antes disso. Que eu sempre brinco também que é outra coisa, né? Antes da telemedicina, você contava no dedo as empresas de telesaúde no Brasil. Eu posso falar aqui que a nossa prestadora hoje tem mais de 15 anos de mercado. Tá. Agora, da pandemia para frente, saía CNPJ telemedicina e empresa de telemedicina torta e à direita. Então, assim, isso também é outro ponto que agora, com a poeira baixando, vai começar, o brinco vai separar os homens dos meninos, né? Vai começar a filtrar um pouquinho e vão ficar empresas que têm qualidade de atendimento, que conseguem atender bem. E isso é uma coisa que todas as vezes que eu converso contigo, Rafael, e para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, tu sempre me demonstrou essa preocupação em manter a qualidade, né? De ter bons parceiros, bons prestadores de serviço. Essa sempre foi uma preocupação tua, assim, né? Sem dúvida. Muito particular do Rafael. De novo, eu não converso com os outros sócios, mas assim, sempre que eu converso contigo, eu percebo essa preocupação, assim, Maria, de manter a qualidade. De fazer o negócio rodar, da pessoa ser atendida, daqui a pouco ela volta, ela dá um feedback positivo. Acho que é isso que mantém o negócio, né, Maria? E é uma preocupação dos demais isso cumpre sócios o teu também. propósito. E faz parte do nosso propósito. A gente sempre fala muito isso. E é uma preocupação nossa, dos 3 sócios, assim, acho que desde o dia que a gente resolveu fundar, a gente sempre teve isso muito claro. A qualidade de atendimento é prioridade dentro da nossa empresa. Então, assim, às vezes você sacrifica um pouquinho margem, sacrifica outras coisas para ter um atendimento de qualidade e vai ser assim. Porque com isso a gente vai conseguir cumprir o nosso propósito. E eu sempre falo muito o seguinte, uma marca nova que entra no mercado, não tem propaganda melhor do que você entrar lá no Instagram e ver o depoimento de pessoas que utilizaram. De você conversar com alguém um dia num barzinho e a pessoa comentar que utilizou e você, opa, isso aqui... E graças a Deus a gente já tem conseguido isso com os próprios parceiros, os próprios corretores que estão conosco. Um já está começando a falar com o outro, putz, é bacana, meu cliente usou, gostou, atendeu bem. A gente tem uma preocupação muito grande com a experiência do usuário final, porque apesar de fazer negócio hoje, o nosso foco inicial é a venda através de pessoa jurídica. A gente está lançando o produto pessoa física agora até o final do mês, mas a gente tem uma preocupação muito grande, assim, apesar de quem está me contratando, por exemplo, seja a Maria do Seguro, corretora de seguros, o funcionário da Maria do Seguro é que vai utilizar. O colaborador dela é que vai utilizar. Então, tem que ter uma comunicação muito clara com esse usuário, para que ele não tenha dúvida na hora de usar, para que ele saiba como utilizar a ferramenta, onde acessar, se eu tiver problema com quem que eu vou falar. Então, a gente tem essa preocupação é muito forte. Realmente, ela é muito pertinente, inclusive. E deixa eu te falar outra coisa. Quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, a pessoa quer contratar o plano, ela faz como para contratar assistência familiar? Ótimo. Ela pode acessar o nosso site, www.cuidadofamiliar.com.br. E dentro do site ela vai ter lá as orientações de como contratar. Ela pode procurar o seu corretor de seguros mais próximo, que já te atende. Às vezes você não tem um corretor de seguros, não tem um atendimento com ninguém, entra no site e direciona. Você pode falar com a Maria do Seguro. Pode procurar a Maria do Seguro, exatamente. É isso aí. Eu ia chegar nesse ponto, entendeu? Eu tava rodeando para chegar nesse ponto, entendeu? Para não ser tão assim direto, assim, mas pode procurar a Maria do Seguro. Vai fazer a contratação e a gente vai ter o maior prazer em atender vocês. Eu acho que esse é o nosso intuito mesmo, atender e atender bem. É isso aí. E é bem simples a contratação, tá? Não é burocrática? Não. Esse é outro ponto... Tem que ir no cartório, registro em cartório... Esse é outro ponto que a gente trabalhou muito. Hoje a contratação dos nossos planos é 100% online, seja para empresa ou pessoa física direto, que vai vir o produto pessoa física, mas ela é 100% online. Eu sempre falo com corretor parceiros nossos que a gente vai conversar. Com menos de 5 minutos, você transmite um contrato, já tem boleto na mão, já tem um contrato na mão, já está tudo pronto. Em 48 horas, seu cliente está usando. Pago mensal, né? Paga mensal.
Deixa eu te falar, você consegue dar uma palhinha do produto pessoa física para nós aqui? Sim, claro. Porque o PJ, a pessoa Claro. tem que ter o CNPJ, Isso. contrata a partir de quantas A vidas? partir de 2 titulares no CNPJ. Quando tá? tu diz 2 titulares, é o quê? 2 sócios? Pode ser 2 sócios, um funcionário e um sócio. Ah, tá. Eu preciso de Eu duas, preciso de duas pessoas para contratar, E pelo eu menos posso que não contratar pra sejam dependente. dependentes. Mas eu posso, né? E aí, além dos 2 titulares, você pode botar os dependentes. Se for um Legal. plano familiar, por exemplo, você pode pôr até 3 dependentes para cada Tá. titular contratado. Tá. O pessoa física, a gente vai espelhar o mesmo produto que está para o PJ hoje. Tá. Então, assim, ele vai ter a possibilidade também de contratar e lá direto, pessoa física, vai pagar via cartão de crédito. E o que é o bacana? Eu já vou adiantar o preço, por exemplo, assim, valores do produto. Diante de todos esses benefícios, você tem planos a partir de R$ 34,90. Tá. É um custo-benefício. Pra ter acesso à Pra ter acesso à telemedicina, rede credenciada, desconto em remédio, medicamentos, desconto em exame. um sorteio mensal de 5 mil todo mês, mais assistência funeral por morte qualquer causa e uma cobertura de morte acidental de R$ 5.000, que não é o foco principal do produto, mas que a gente traz também para Mas tá agregar ali, né? benefício. Está ali junto também para auxiliar em algum momento. Tá ali, perfeito. E a gente nem falou de todos os benefícios, de todas as vantagens. Verdade, né? Ainda faltou ainda, Faltou cara. coisa Faltou pra check-up. Check-up é top. Eu falo. Mas, para você que está nos assistindo, ou para você que está nos ouvindo no Spotify, no Deezer, amanhã, às 19 horas, no Instagram, @Maria do Seguro, a gente vai estar conversando sobre mais assistências. Mais A um gente vai pouquinho, né? E, inclusive, a gente vai falar sobre assistência PET. Já que tô é virando sócio, né? Que 2 dias seguidos, Você se tá, ficar né? 3, pede música, né? Aham, Já no pode pedir Fantástico. música, tá vendo? Aham, claro. E aí a gente vai falar sobre assistência PET amanhã e nós vamos falar sobre check-up, a gente vai falar sobre outras vantagens e outros benefícios, que é isso, gente, é cumprir com o propósito da pessoa ter mais qualidade de saúde, mais qualidade de vida, mais tranquilidade, eu acho que é isso. Assim, Exatamente. que quando a pessoa tem uma dor de barriga ou algum problema, que ela tem que pegar o filho, colocar no carro ou no ônibus, levar para o hospital, eu acho que a pessoa já piora só de pensar nisso. Vou puxar um gancho rápido do principal público Puxa. que você tem de transportadora, por exemplo. Imagina lá o motorista na Bahia, longe Passando de mal. casa. Não, e ele tá bem. Longe mas de casa, É, há mais de uma semana. mas o filho, aí a mulher liga para ele de madrugada que o filho tá passando mal em casa. Como que a cabeça desse motorista lá na Bahia vai ficar para dirigir o carro, o caminhão? Mal pra caramba. Família, você se preocupa às vezes mais do que com a família do que com a gente, às vezes. Sim. E aí, não, ela sabendo que ela tem, por exemplo, uma telemedicina, ela não precisa ligar para o marido de madrugada. Ela primeiro vai ligar para o médico, vai entender, vai ser atendida, vai dar aquela acalmada. E aí depois ela só fala. Um depoimental disso, né? Tem uma história. Conta aí rapidinho, a gente tem uns minutinhos. Nós tivemos um caso de um motorista, de um cliente que era motorista, que estava fora, a mulher dele, o filho passou mal de madrugada. Num ambiente normal, teria que ir para um pronto atendimento. Era um lugar mais remoto, inclusive uma região mais remota que ela morava. E ela fez o atendimento através da telemedicina. Filho, tudo bem, tudo tranquilo, não teve problema nenhum. No outro dia, o pessoal da própria empresa nos agradecendo, porque a mulher ligou para a empresa elogiando e agradecendo, porque Olha senão que ia legal, ter que né? ligar para o marido. O marido só ficou sabendo que o filho passou mal quando ele chegou em casa. Ou seja, ele não se preocupou no trajeto. Claro. Ele continuou bem porque ele sabe que a família dele estava bem em casa, estava bem assistida, estava bem amparada. Então, acho que para esse público transportador, principalmente, é um público que precisa desse apoio. E para qualquer pessoa que é mãe hoje, que tem um filho em casa, o filho passa mal de madrugada, a gente sabe, a gente é mãe, a gente é pai, a gente sabe como é que é a correria. Sim. Você não vai ficar esperando até o outro dia amanhecer para procurar um médico. E aqui, ó, tá aqui, ó, na palma da mão, poucos minutos você vai ser atendido. Eu acho que não é só a qualidade na prestação de serviço médico, né? Eu acho que é a tranquilidade. Tranquilidade. É isso mesmo. Sabe, assim, de você saber que você tem com quem contar e que são pessoas que vão estar, de fato, preocupadas contigo, preocupadas com o teu bem-estar em resolver. Porque, assim, os médicos, a rede médica, os enfermeiros, os médicos, eles também querem que dê certo, Exatamente. né? Então, Exatamente. eu acho que é um círculo virtuoso de pessoas que querem fazer dar certo. Querem fazer o bem, é principal. Fazer o bem de forma que seja eficaz, né? Que funcione, Exato. que Exato. rode
essa máquina. Exato. Caramba, Acho que- show de bola. Pra variar, o nosso bate-papo é sempre incrível, Rafael. Obrigada. Obrigado você pela oportunidade mais uma vez. Considerações finais, você tem 30 segundos. Opa! Não, as considerações finais, acho que é só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Sempre um prazer estar contigo, batendo esse papo, seja aqui, seja no Insta. A gente está sempre à disposição. Convidar todos para conhecer a Cuidado Familiar mais um pouquinho. Entra lá no nosso site, www.cuidadofamiliar.com.br. Tem todas as informações e vai ser um prazer muito grande ter vocês conosco também. E estou à disposição para quanto precisar. Bora! Gente, Rafa, muitíssimo obrigada. É uma satisfação conversar contigo. Para você que está nos assistindo, fica bem, se cuida e até a próxima, se Deus quiser. Grande beijo! Tchau, tchau.